Olá, aqui que vos fala é o professor Vlarton Soares, o bonitão, alegria e ousadia sempre. E hoje trago a correção, o gabarito da prova da cidade ocidental para os cargos de nível superior, certo? Então nós temos vários cargos aí, como professor, psicólogo, enfim, bibliotecário, né? Todos eles foram a mesma prova, tá certo? Das mesmas questões. Foram 10 questões de matemática, tá ok? Mas antes de resolvermos essas questões, se você não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal, né? Ative o sininho, dê o joinha, dê o like, né? Que assim você estará ajudando o professor Vlarto, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para as questões. Vamos lá, a primeira questão é a questão 11. A questão 11 ela fala o seguinte, ó. Para comemorar os 10 anos de uma empresa de telemarketing, a direção decidiu fazer uma festa de confraternização e um sorteio de presentes, né, com todos os seus funcionários, de todos os funcionários. 23 são mulheres e várias delas são casadas e têm filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é representada no gráfico. Então tá aqui o gráfico, ó. Certo? Beleza. Agora vamos ver o que é que ele está pedindo, né? Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas funcionárias. Olha só, a probabilidade de que a criança premiada tenha sido um filho único ou seja, ele quer a probabilidade, né, que essa criança que foi sorteada seja filho único, tá certo? E agora a gente volta aqui para o gráfico, tá certo? Então, filho único está aqui, ó. Nós temos que ficar de olho nesse quadro aí, que é o filho único, que é o que ele quer, né? Qual a probabilidade, certo? Então, vamos lá. A probabilidade que seja filho único, a primeira coisa que nós temos que olhar aqui é o seguinte, ó. Esse filho único, ele tá vindo aqui, ó. Então, aqui não aparece, mas aqui eu tenho um 7, ó. Então, 7 mulheres têm filho único, ou seja, o total de filho único são 7, certo? Beleza. Para nós sabermos aí, a gente já sabe que a probabilidade, né? A probabilidade é o seguinte, é o casos favoráveis sobre os casos possíveis, né? Então a gente já sabe ali que tem 7 filhos únicos, então vai ser 7 sobre alguma coisa aí. Os casos possíveis são a quantidade de filhos, né, que tem aí. Então vamos ver aqui, ó. Então 6 mulheres tiveram aqui, ó, 2 filhos, ou seja, 6 vezes 2, então aqui o total é 12, né? E 2 mulheres tiveram, né, 3 filhos, ou seja, 2 vezes 3, que dá 6. É só nós somarmos aí, ó, 7 mais 12 dá 19, mais 6, 25. Então a probabilidade é 7 sobre 25. Resposta letra C. Ok? Questãozinha de probabilidade, tranquilo, de análise de gráfico, né? Importante que nós saibamos. Beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 12. 12 aí fala o seguinte. Aqui já entra a análise combinatória, né? Mas olha só o que, é que a 12 fala. A 12 fala o seguinte, ó. Numa livraria, encontra-se na prateleira de uma estante 3 obras de 2 volumes e 2 obras de 3 volumes. De quantos modos podemos dispor os 12 livros na prateleira de modo que os volumes de uma obra nunca estejam separados? Essa informação aqui é importantíssima, que eles nunca estejam separados, tá certo? Então vamos lá, como é que a gente resolve essa questão, professor? Nós vamos colocar assim, ó. Eu tenho aqui, ó, da primeira obra, volume 1 e 2. Vou mudar a cor aqui para ficar mais interessante. Da segunda obra eu tenho o volume 1 e 2. E da terceira obra eu tenho o volume 1 e 2. Beleza? Então vamos lá. E a outra é o que? 2 obras de 3 volumes. Então vamos mais lá. De novo. Então tem 2 obras de 3 volumes. Eu tenho aqui então, ó, 1, 2, 3. Certo? E 1, 2,
3. Duas obras de 3 volumes. Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou enumerar aqui de uma forma para que a gente possa entender aqui, tá certo? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, volume 1, volume 2. Tenho aqui volume 1 e volume 2. Tenho aqui volume 1 e volume 2. E aqui eu tenho volume 1, volume 2 e volume 3. E tenho aqui volume 1, volume 2 e volume 3, tá certo? Então, elas não podem ficar separadas, tá certo? Então, olha só. De quantas formas eu posso permutar essa primeira obra aqui, ó? De quantas formas? Duas formas. Por quê? Porque esse volume 1, ele pode estar aqui, mas ele pode estar aqui também, né? E assim vice-versa. Ele pode estar do outro lado do volume 2. Tá certo? Então eu tenho duas formas de permutar. O que é permutar? É trocar de lugar, né? Trocar de posição. Então, aqui da mesma forma, ó, eu tenho duas possibilidades aí. Aqui da mesma forma eu tenho duas. Agora aqui eu tenho quantas possibilidades, né? Aí vai fazer o seguinte, a gente vai entrar no fatorial. Aí vão ser 3 fatorial. Por quê, professor? Porque, por exemplo, eu posso colocar aí, ó, vou fixar o volume 1, né? Eu posso ter volume 1, volume 2 e volume 3, que está daquela forma ali. Ou eu posso ter volume 1, volume 3 e volume 2. E assim sucessivamente. Se nós fizermos o 3 fatorial, vai dar exatamente 6, né? Ou seja, a quantidade que nós temos de permutação desses segundos volume aí com 3, né? Com 3 volumes, tá certo? Então, vai ser 3 fatorial. E 3 fatorial, para quem não sabe, é o seguinte, ó. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, esse segundo volume aqui, com 3, né? No caso, são 6 possibilidades para permutar. E aqui da mesma forma, eu tenho 6, certo? Beleza. A gente vai usar o princípio da multiplicação. Nós vamos multiplicar todo mundo aqui, ó. Multiplica todo mundo. Porém, tem mais um detalhezinho aí, certo? De quantas formas também ele pode ser... Por exemplo, aqui eu posso colocar esse cara aqui, ó, desse lado. Mas ele pode vir para cá, ó. E assim eu posso mudar eles de locais, ó, de locais aí, permutar, ou seja, trocar todos eles de posição, certo? Então eu tenho aí, ó, 5 possibilidades de trocar, ou seja, eu tenho 5 fatorial, né? Eu posso permutar e trocar de posições aí, né? Esses volumes dessa forma, ou seja, 5 fatorial. E se eu calcular 5 fatorial, vai dar um total de 120 possibilidades para permutar esses caras aí de lugar, tá certo? Então, eu multiplicando aqui, ó, esses caras aqui, vai dar um total aí de 288. Ou seja, a quantidade aí que eu posso fazer é 120 vezes 288. E se eu resolver essa questão aí, vai ficar 34.560. Então, resposta da letra D de dado, tá certo? Então, passando essa questão aí é de análise combinatória, né? E a gente vai para a questão de número 13, ok? A 13 é o seguinte, ela falou o seguinte, ó. Vamos lá. Um escritório de arquitetura e engenharia é responsável pela construção de uma maquete de um condomínio. Um de seus prédios de 105 metros de altura está com apenas 60 centímetros na maquete, né? Mantidas as devidas proporções, a altura do prédio de 120 metros nessa maquete em centímetros será, né? Pessoal, então essa aí envolve escala, né? A escala nada mais é do que o desenho, né? O tamanho do desenho, que é a maquete aí no caso, sobre o tamanho real. Só isso. O desenho da maquete sobre o tamanho real, certo? Então vamos lá. O primeiro fala que tem 105 metros de altura e 60 centímetros de maquete. Então, 60 sobre 105, né? O desenho é 60, que é a maquete, certo? Isso é igual a... Ele quer saber justamente o da maquete. Então, x, né? Vamos chamar de x.
x sobre o desenho real, que é 126. Fazendo aí uma regra de 3, vai ficar aí, ó, 105x é igual a 7.560. Se eu multiplicar isso aqui, ó, dá 7.560. Opa, 7.560, é isso aí. Então x é igual a 7.560 dividido por 105. E fazendo essa divisão, nós encontraremos aí 72 centímetros, tá certo? Então, resposta à letra A de realmente aprovado. Vamos lá, continuemos. Questão de número 14. A questão de número 14 é o seguinte, ó. Em um terreno retangular, essa informação é importante, com 30 metros de comprimento e 46 metros de largura, será separado uma região com o formato de um quadrado. Outra informação importante, medido 11 metros. Beleza. Para a construção de jardim. A área restante do terreno mede... Beleza. Então, olha só. O que ele quer dizer aí, ó? Nós temos aqui um terreno retangular de comprimento aí, ó. Vou colocar aqui no caso 46, que é maior, né? Então 46 por 30. Ele construiu aí, vou colocar o nosso jardim aqui, ó, um quadrado de 11 metros, né? De 11 metros. Beleza, de lado. Galera, isso aí é uma questão de geometria, né? Então, para nós calcularmos aí, nós vamos ter que calcular a área do retângulo, né? Que é calculada por base vezes altura. Então, olha só, a área do retângulo maior aí vai ser o seguinte, ó. Vai ser 46 vezes 30, que vai dar um total de... Quando multiplica aí 46 vezes 30, dá 1.380 metros quadrados. Quando eu falo de área, tem que ser metros quadrados, tá certo? E agora a área do quadrado, né? Como é que eu calculo a área do quadrado? A área do quadrado é calculada por lado ao quadrado, né? Então, olha só, a área do quadrado aí vai ficar 11 ao quadrado, que é igual a 121 metros quadrados, certo? Então, ele quer saber só essa área rachurada, ó. Só o que sobrou aí, ó. Quanto é que vale esse valor? Se eu tenho o total, que é 1.380, e tenho essa partezinha aqui, que é 121, eu vou pegar o 1.380 e subtrair por 121, ok? Fazendo essa subtração, nós teremos aí um resultado de 1.259 metros quadrados. Então, a resposta é a letra C. Ok? Vamos continuar, tá certo? Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, deixe o joinha para que possa ajudar o professor. Vamos lá? E o professor poder, né, trazer mais questões desse estilo, tá certo? Eu estou trabalhando só com questão de prefeituras. E essa prova é recente, né? 29/10, foi domingo agora passado. Vamos lá, questão de número 15. A questão de número 15, ela fala o seguinte, vamos ver aqui. Durante o planejamento de construção de um posto de combustível, o engenheiro responsável estava pesquisando sobre o tamanho do reservatório de combustível a ser construído. O reservatório de um posto é sempre subterrâneo, e nesse caso ele deveria ter capacidade para 50.000 metros cúbicos, né? Ou 54 metros cúbicos, a gente multiplica por 1.000, né? Vai dar 55 mil, tá certo? 54 mil, perdão. Então, comportando, portanto, 54 mil litros, né, de combustível. Sabendo que esse reservatório possui formato de um paralelepípedo retângulo, o engenheiro construiu 3 metros, com 3 metros, né, esse paralelepípedo aí, de largura e 6 metros de comprimento, para que ele tenha os 54 metros cúbicos desejados. A profundidade desse reservatório deve ser, ou seja, para que ele tenha 54 metros cúbicos desejados, qual que é a profundidade? Beleza. Pessoal, essa é uma questão muito tranquila também, né? Aqui, ó, para quem não sabe o que é um paralelepípedo, é uma caixinha de sapato, né? Vou tentar desenhar aqui.
para ficar bonitinho. Então vai ficar assim, ó. Então isso aí é um paralelepípedo, tá certo? Então ele joga o combustível aqui dentro. Beleza? Então olha só, para nós calcularmos isso aí, a gente tem que calcular o volume, né? O volume nada mais é de um paralelepípedo, que é a área da base vezes a altura. Então ele te deu pra gente esse lado aqui, que é 3, né? 3 metros. E aqui ele falou que era 6. E ele quer aqui saber essa altura aqui, ó. Beleza. Então ele fala o seguinte, ó. Para que se tenha aí 54 metros cúbicos, que é o volume, então o volume vai ser 54, ó. 54 é igual à área da base, que é 3 vezes 6, vezes a altura, que é x, né? Então a interpretaçãozinha aí vai entrar na equação aí do primeiro grau, que é bem tranquilo, né? Então olha só, vai ficar assim, 54 é igual a 3 vezes 6, 18x, né? 18x também é igual a 54. Eu só fiz uma troca aí que é tranquila para facilitar aí o cálculo, ok? Então 54 sobre 18, né, que aqui está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 3, ok? Então para que dê aí a medida aí de 54 metros cúbicos, a altura tem que ser de 3 metros. Resposta letra A de aprovação. Vamos lá, continuemos. Questão de número 16. O que fala essa questão? Fala o seguinte: certa quantidade de açúcar é dissolvida em 1 litro de água. Opa, em 1 litro de água. Retira-se metade da solução. Retira-se metade da solução e novamente dilui-se para 1 litro. Desse modo, dessa nova solução, retira-se a metade e eleva-se a 1 litro outra vez, diluindo. Procedendo-se da mesma forma, que fração da quantidade inicial de açúcar haverá na 10ª solução? Então vamos tentar entender aqui. Eu sei lá, eu tenho 1 litro lá, né? Que quando eu vou fazer o outro tem a metade dele. Ou seja, quando eu vou fazer o outro eu tenho metade de 1 sobre 2 também, que vai dar, se eu não me engano, metade, espera aí, se eu dividir aí por 2, metade vai dar 1 sobre 4. Fazer divisão aí de fração, né? Vai dar 1 sobre 4, depois vai dar 1 sobre 8, e assim sucessivamente até chegar na 10ª parte, né? Só que, o que acontece? Esse 1 sobre 2 é 2 elevado a 1, certo? 1 sobre 4 é 2 elevado a 3. Opa, perdão, 2 elevado a 2. E assim sucessivamente. 1 elevado a 8 vai ser 2 elevado a 3. Então, quando nós chegarmos aí na 10ª, o que vai acontecer? Diminui sempre 1, né? Então, a resposta aqui, só por interpretação, vai ser 2 elevado a 9. Então, quando chegar na 10ª, né, no 10º aí, vai ser sempre 1 a menos, tá certo? Então, resposta de número, de letra D, ok? Só por interpretação mesmo. Então, se ele tem 1 litro lá, ele tira metade, depois tira a outra metade, vai diluindo metade, né? Então, quando chegar na 10ª aí, ele vai ter aí a solução de 1 sobre 2 elevado a 9, ok? Próxima. Questão 17. Essa questão 17, ela é o seguinte, ela tem aqui, ó, log de A, né, de x ao quadrado menos 2x menor ou igual a log de A, né, de base A, 3. Beleza. Aí ele dá uma informação importante aqui, ó. A importância aqui dessa informação, que o A ele está entre 0 e 1, ok? Aí muita gente fala, caraca, meu Deus do céu, vou chutar essa questão, e já começa a chorar. Não, olha só como essa questão é tranquila, a gente vai já sumir com esse log aí, olha só. Quando eu tenho uma inequação, né? Inequação quando eu não tenho igualdade, é maior ou igual, menor ou igual, menor, maior. Então eu tenho aqui uma inequação, tá certo? Quando eu tiver uma inequação de que o A estiver entre 0 e 1, que é o caso, eu posso fazer o quê?
O valor da minha base está entre, né, 0 e 1. Para desaparecer com os logaritmos, é só inverter o sinal da inequação. Ou seja, esse sinal aqui, ó, é só inverter. Aí ele está menor ou igual. Então, para que eu suma com esses logaritmos, aqui é um 3, tá? Opa, peraí. Não está elevado a 3 não. Vou só apagar aqui, que ele não está elevado a 3. É log de 3 na base A. Então, log de 3 na base A. Beleza. Então, mais uma vez, repetindo. Para eu sumir com esses logs, eu tenho que inverter esse sinal, né? Se aí está menor ou igual, vai ser maior ou igual. Ou seja, vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 2x maior ou igual a 3. Pronto. Encerramos a questão. Aí a pessoa pergunta assim, professor, beleza. E se o A fosse maior do que 1? Ou seja, quando eu tivesse o A aí maior do que 1, o que eu faria? Eu só manteria, era só manter o sinal. Ó, quando ele estiver entre 0 e 1, eu alterno o sinal, né? Se tiver maior, eu coloco menor. Se ele for maior do que 1, eu vou eliminar os logs, porém eu vou manter o sinal. Ficaria assim, ó. X ao quadrado, isso no caso se o A fosse maior do que 1. X ao quadrado menos 2x menor ou igual a 3. Pronto. Ficaria dessa forma, tá certo? Mas não é o caso aqui, né? Então, pessoal, agora é só resolver. Não tem segredo. Vamos lá. Vamos resolver agora. Se já eliminamos aí os logs, a gente vai resolver o seguinte. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 2x. Esse 3 vai passar para cá negativo. Igual, maior ou igual a 0. Né? Então, para resolver, a gente iguala a 0 aí, ó. Vamos lá. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Depois a gente vai voltar aqui para estudar o sinal dele. Tá certo? Então, vamos lá. Logicamente, o que nós teremos que fazer aí é usar, né, ou a gente vai fazer Bhaskara, ou a gente vai fazer soma e produto. Eu gosto de fazer por soma e produto para achar as raízes. Então vai ficar assim, ó. Soma é menos b sobre a, ou seja, menos b é menos 2, então vai ficar 2. E produto é c sobre a, que é igual a menos 3 vezes dividido por 1 vai ficar o próprio menos 3. Aí eu pergunto, qual número que multiplicado um pelo outro dá menos 3 e somado dá 2? Então isso, minhas raízes vai ser 3 e menos 1. Por quê, professor? Porque quando eu multiplico 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. E quando eu subtraio aqui, ó, 3 menos 1 vai dar o 2, tá certo? Então as raízes está aí. 3, né, e menos 1. Tá certo? Então vamos lá. Agora a gente vai estudar a raiz, ó, estudar o sinal. Como assim, professor? Aqui, ó, eu tenho aqui o A positivo, ou seja, a concavidade dele vai ser para cima, né? Concavidade vai ser para cima. Então vai ficar assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Aqui eu vou ter o menos 1. Aqui eu vou ter o 3, né? Só que aqui ele pede o seguinte, ele tem que ser maior ou igual a 3. Para ser maior ou igual a 3, percebe que, olha só, para cima aqui, ó, vai ser tudo maior. Então vai ser maior do que 3. E aqui também, ó, para cima aqui, ó, menor do que menos 1. Tá certo? Então, olha só, para nós finalizarmos essa questão, nada mais é do que o meu x, ele tem que ser menor ou igual a menos 1 e o x tem que ser maior ou igual a 3. Em qual questão nós temos isso? A primeira letra A, x menor do que 1 está fora. X menor ou igual a 1, opa, x menor ou igual a 1 ou, né, ou x maior ou igual a 3. Então, resposta letra B de bola, ok? Então, essa questão é um pouquinho mais elaborada, né? Porque tem que fazer o estudo de sinais e às vezes a pessoa esquece disso, certo? Então, vamos para a próxima. A próxima questão é
questão de número 18. Questão de número 18 envolve aí função, né? Então vamos lá. Ele fala o seguinte: na economia, estabelecer o ponto de equilíbrio, essa informação é importante para a questão, de uma mercadoria consiste em determinar a quantidade de peças a serem vendidas para que a receita seja igual às despesas, beleza, ou custo, ocasionando um lucro, né? Nulo. Considerando que em uma determinada fábrica o custo é dado pela função, aí deu a função para nós aqui, ó. C de x é igual a 10.000 menos 2x. A receita dada pela função, a receita dada pela função 2x sobre 7 mais 2.000, e que x representa a quantidade de peças, beleza, produzidas. Qual será o valor de peças que deve ser produzida para se chegar no ponto de equilíbrio? Por isso que eu circulei essa aqui primeiro, ó, ponto de equilíbrio, tá certo? Galera, o ponto de equilíbrio nada mais é do que determinar ser vendida, deixa eu ver aqui, mercadoria consiste em determinar a quantidade de peças vendidas para que a receita seja igual, ó, às despesas. Então, para que tenha um equilíbrio, nós temos que igualar essas duas funções. Então, vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui, ó, 2x sobre 7 é igual... mais 2.000. Peraí. O professor pode colocar o contrário? Pode. Não tem problema não. O importante é que se resolva, né? Então, vamos lá. Vou colocar primeiro que, sei lá, aqui vem primeiro ali. Vem 10.000 menos 2x é igual a 2x sobre 7 mais 2.000. Certo? Beleza. Então vamos lá. Vamos começar a resolver aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse 2.000 pro lado de cá. Vai ficar assim, ó. 10.000 menos 2.000 menos 2x igual a 2x sobre 7. Beleza? Então aqui vai ficar assim, ó. 8.000 menos 2x igual a 2x sobre 7. Vou só trocar aqui a ordem para ficar mais fácil. 2x sobre 7 é igual a 8.000 menos 2x. Vou passar o 7 para lá. Multiplicando, né? Vai ficar 7 que multiplica 8.000 menos 2x. Ou seja, vai ficar 2x é igual a 56.000 menos 14x. Então, passo o 14 para lá para o outro lado, vai ficar assim, ó. 2x mais 14x igual a 56.000. Então 16x é igual a 56.000. Vou subir aqui. Vai ficar o seguinte: x vai ser igual a 56.000 dividido por 16. E quando eu faço essa divisão, o resultado vai dar 3.500 peças, ok? Deixa eu arrumar aqui. O resultado vai dar 3.500 peças. Então, resposta letra C de casa, ok? Vamos lá. Próxima. A próxima é uma mediana, né? Mediana é diferente de média. Na mediana, olha só o que ele pede aqui. O conjunto, né? Deu o conjunto aí, representa as notas de matemática de 15 alunos. A mediana desse conjunto é... Beleza. A mediana desse conjunto. Na mediana, nós temos que colocar ou na ordem crescente ou na ordem decrescente, né? Para que nós possamos achar a mediana ali, o meio delas, tá certo? Vamos colocar na ordem crescente. Então eu tenho aqui, ó, 1. Eu tenho 2. Eu tenho outro 2. Eu tenho aqui 3. Tenho esse 3 aqui, ó. Tenho mais um 3 ali, que é esse. E tenho mais o outro 3 ali, que é esse. Depois do 3 eu tenho esse 4 aqui, ó. Então 4. Depois eu tenho esse 5. Eu tenho mais esse 5 aqui. Depois eu tenho o 6. Isso.
vem o 6, depois o 7, opa, tem outro 6, né? É, 2 6, então tem outro 6, depois vem o 7, 6 aqui já foi, depois vem o 8, que tá aqui, depois vem o 9, que tá ali, depois vem o 10. Vamos recapitular: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza. Como é que eu faço isso quando o número é ímpar? O número ímpar de elementos. Então eu vou fazer o seguinte, ó, 15 mais 1, né, que são 15 elementos mais 1, dividido por 2. Então olha só, 15 mais 1 dá 16, dividido por 2 dá 8. Só que esse 8 não é a média dele. O 8 é o seguinte, é o oitavo elemento. Então eu vou colocar aqui até o oitavo para não confundir, que aí a pessoa vai e marca 8. E na opção também nem 8 não tem, né? Então o que é o oitavo elemento? É o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo elemento é o 5. Então a média é a nota 5. Letra B de bola, tá certo? Então vamos lá. Próxima questão. A próxima questão envolve, deixa eu ver, equação exponencial, né? O que vem essa equação exponencial? Vamos lá. Ele fala o seguinte, ó, a equação 2x ao quadrado, né? 2 elevado a x ao quadrado é igual a 4 elevado a 3x menos 4. Como é que resolve, professor? Olha só, 2 elevado a x ao quadrado é igual a 4 elevado a 3x menos 4. Então vamos lá, colocar na mesma base. Então vai ficar x ao quadrado é igual. Esse 4 é a mesma coisa de 2 elevado a 2, né? Só que esse 2 aqui, ele vai multiplicar esses caras aqui, ó. Então, 3x menos 4. Pronto, já igualei as bases. Então, vou só dar uma arrumada aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Corta essa base com essa. Igualo lá em cima, x ao quadrado é igual, ó. 2 vezes 3, 6x. 2 vezes menos 4, menos 8. Certo? E agora a gente resolve, né? X ao quadrado menos, né? Vou colocar tudo pro outro lado lá, menos 6x mais 8 igual a 0. Exatamente isso, né? Então, olha só. Como é que eu vou saber essas raízes? Que ele fala que são dois números inteiros. E a soma desses dois números, ele quer a soma das duas raízes. Aí a gente pode fazer de várias formas, né? Pode usar o delta, pode usar o Bhaskara. Eu vou fazer por soma e produto. Ou seja, a minha soma é menos b sobre a. Ou seja, o b não é 6, menos 6, então vai ficar 6 normal. Porque menos com esse menos dá mais, né? Então 6 dividido para 1, que está aqui, dá 6. E o produto nada mais é do que o 8 sobre, ó, C sobre A. Que é o 8, né? Que é o C sobre o A, que é 1. Então vai ficar o próprio 8. Agora eu tenho que encontrar dois números que multiplicado entre si dá 8 e a soma dá 6. Que números são esses? 4 e 2. Então minhas raízes é 4 e 2, porque 4 vezes 2 dá 8 e 4 mais 6, desculpa, 4 mais 2 dá 6, certo? Só que ele quer a soma das duas raízes, então 4 mais 2 é igual a 6. Resposta de letra A, ok? Então tá aí a correção, né, do gabarito aí da prova da Cidade Ocidental. Espero que tenha gostado. Deixe nos comentários aí se quiser mais uma correção de alguma prova, tá certo? Que eu trago aqui para vocês. Então, muito obrigado. Se não é inscrito no canal, se inscreva, dê o joinha, deixe o like aí para que possa ajudar o professor Vlart, ok? Muito obrigado e tchau!